Os evangelhos nos contam diversos episódios da vida de Jesus, em que ele entra em contato com membros de diferentes grupos que existiam na sociedade judaica do século I. Esses grupos se diferenciavam de diversas maneiras, mas o ponto-chave da sua identidade era a sua forma de interpretar e viver a religião do povo de Israel. Eu, Ítalo Rafael Marques, nesse vídeo vou explicar quem eram os fariseus, saduceus e essênios e zelotes, grupo que existiam na Palestina do século I. Fariseus, em hebraico, eram chamados de perushim, palavra que quer dizer separados. Surgidos no século II a.C., opositores dos saduceus, criam numa lei oral, em conjunto com a lei escrita, e foram os criadores da instituição da sinagoga. A destruição de Jerusalém, em 70 DC. Com a queda do poder dos saduceus, cresceu sua influência dentro da comunidade judaica e se tornaram os precursores do judaísmo rabínico. Eles davam ampla importância às formalidades externas na vivência da religião, em particular no tocante às leis de pureza ritual dentro e fora do templo. Essas normas de pureza estabelecidas prioritariamente para o culto religioso foram se transformando para eles num ideal de vida em todas as dimensões do dia a dia. Com isso, as ações banais do cotidiano se tornaram quase ritualizadas para eles. Além da Torá ou Pentateuco, os fariseus foram recopilando também uma longa série de tradições e detalhes formais relativos ao cumprimento minucioso das prescrições religiosas. Esse conjunto de regras chegou a ser visto praticamente como uma complementação da Torá e, portanto, como lei atribuída a Deus e dotada da mesma força vinculante das Escrituras. Saduceus. Diferentemente dos fariseus, os saduceus eram membros da alta sociedade judaica. Não apenas eram ricos e cultos, como, além disso, muitos deles eram membros de famílias sacerdotais, ou seja, ligados aos sumos sacerdotes que na época representavam politicamente os judeus diante do poder imperial romano. Eles eram presentes na Judéia durante o período do Segundo Templo, desde o século II a.C. até a destruição do templo em 70 DC. Esse poder, tanto religioso quanto político, os tornava altamente influentes na sociedade, mas não lhe garantia popularidade. Nesse apreço, eram mais temidos do que respeitados. É significativo observar que, embora representasse o alto clero judaico, os saduceus não acreditavam na vida após a morte e, portanto, não compartilhavam as esperanças religiosas alimentadas pelos fariseus e pelos zelotes. Além disso, os saduceus cultivavam uma interpretação mais flexível da Torá, deixando de lado as numerosas questões casuísticas aos quais os fariseus davam gigantesca importância. Essênios constituíam um grupo asceta, apocalíptico messiânico do movimento judaico antigo, que foi fundado em meados do segundo século a.C. e foram dizimados no ano 68, com a destruição de seus assentamentos em Quiran. Mas a informação mais importante a respeito sobre esse grupo são chamados manuscritos do Mar Morto, um conjunto de documentos em papiro e pergaminho encontrados na região de Quiran, onde a comunidade essênia tinha se estabelecido. Os essênios repudiavam a forma de culto praticada no Templo de Jerusalém, porque a consideravam degradada. Em consequência dessa visão,
eles se afastaram dessas práticas e se transferiram para o deserto, usando separar-se da contaminação. Quem tinha, a seu ver, pervertido a pureza da religião. Seu propósito com isto era restaurar a santidade do povo eleito a partir do âmbito da sua própria comunidade, renunciando ao contato completamente com o templo e com o culto oficial de Jerusalém. A comunidade essênia se considerava templo imaterial, substituindo provisoriamente o templo físico de Jerusalém, até que ele fosse purificado dos cultos indignos que, segundo os essênios, eram lá realizados. Zelotes. Os zelotes eram uma seita judaica radical do tempo de Jesus. Os zelotes acreditavam na luta armada contra os romanos. Por essa razão, eles consideravam a independência nacional uma questão fundamental a ser defendida. Esses nacionalistas e politicamente engajados contra a dominação romana eram chamados de zelotes. Na visão dos zelotes, Deus solicitava a colaboração humana para conceder ao povo eleito a salvação. Essa colaboração começava pelo âmbito religioso, exigindo grande zelo no cumprimento estrito da lei, mas também abrangia o âmbito militar, justificando o uso da força e da violência caso fosse necessário para garantir a independência. Nesse contexto, os verdadeiros zelotes não deviam ter medo de morrer em combate, porque essa morte era entendida como martírio em nome de Deus. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever, de deixar seu like e compartilhar com todos os amigos e ativar o sininho das notificações. Muito obrigado!